grandes contratações de Vasco tá na zaga. Outro time. Eu estou seguindo Cuesta desde 16 anos. O Vasco está bem distante e não olha mais para a zona de rebaixamento. Então, se eu chego num clube, pego ele entre os 4 piores e hoje eu estou na 8ª colocação... Oi, boa noite. Será que vai ter o terceiro vídeo hoje? É! O Thiagão está de volta para alegrar a sua sexta-feira e finalizar em grande estilo. De repente você está tomando um suco amarelo, a água, um refri, comendo um petisco, jantando e, poxa, eu tô com saudade do Thiagão, ele não está aparecendo no final do meu dia. Voltei. E agora é pra ficar. Internet aqui de casa. Eu tava gravando os vídeos lá na casa da mamãe, do papai, mas voltou, finalmente o Thiagão está aqui pra gente começar a nossa resenha. E eu prometo pegar leve, não falar tanto, porque no nosso vídeo da parte da tarde, eu confesso, o Thiagão exagerou. Eu gosto muito de falar de Vasco, deu quase meia hora de vídeo. Mas é isso, família, tem muita coisa pra gente falar aqui e focar no jogo de domingo, porque infelizmente... o GE trouxe uma notícia, claro, a gente torce para que ele possa jogar no domingo, mas o Ryan virou dúvida para essa partida e a gente já vai debater aqui o provável time, Verratti, Hugo Moura ou Tietê, resenha tá boa nesse sentido. Quero trazer aqui uma galera do Sport TV falando sobre Cuesta e Robert Renan. Inclusive tem um jornalista lá, eu acho que ele é argentino, e ele fala que acompanha o Cuesta desde os seus 16 anos e exalta o colombiano mais viril do Brasil, família. Quero debater aqui com vocês também um volante que jogou contra o nosso rival. Eu tô vendo muita gente falar sobre ele. E o Vampeta elogiando Fernando Diniz. Segundo o Vampeta, Diniz faz um grande trabalho no nosso Vascão. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, comenta e hypa o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão e fecha com a Golcase, que a Golcase é a parceira do canal Vasco em Família. Vai lá e compra a sua capinha do nosso Vascão. E claro que tem as garrafinhas térmicas também, vários modelos. Tem o copo Life, tem o copo Vibe, tem o copo Flip, tem muita coisa lá na Golcase. Entrando no site da Golcase pelo nosso QR Code ou o link que eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado, eu tenho certeza absoluta que você vai comprar algum produto da Golcase. Produto de muita qualidade e utilizando aqui o cupom Família Vasco, você vai estar ajudando esse belo rosto calvo. Vamos seguir a nossa resenha. Eu tava vendo essa postagem aqui do vascaíno Fernando Campos, que trabalha lá, falei certo, né? Fernando Campos, que trabalha lá na Cazé TV. Ele colocou o seguinte, ó: alô, torcida do Vasco. Prioridades de reforços para o ano que vem. Um volante para jogar com Barros e um camisa 9. Quem vocês contratariam? Sem sonhar. Evidente, né? E assim, família, pensando rápido aqui, queria até debater com vocês. Para o time titular, nesse momento, qual posição vocês contratariam? Eu, de fato, contrataria um segundo volante para jogar com Barros. No decorrer do nosso vídeo, a gente vai até debater aqui sobre Hugo Moura e Tietê para esse jogo contra o RB Bragantino, mas é isso, olhando para o time titular do Vasco nesse momento, é um segundo volante, porque o Barros está dando essa consistência e o Tietê é um cara que traz muito recurso para o Vasco, ele tem mobilidade, ele tem um gingado, ele gira, ele tem bom passe, mas já deixa a desejar na questão da pegada, né, da disputa. E no caso do Hugo Moura, é o contrário. Quando ele não faz cagada, ele vai até bem, né? Eu cito aqui, Flamengo, ele foi muito bem contra Cruzeiro, duelou bastante, ajudou ali a proteger a entrada da área, mas vai num jogo contra o Fortaleza e faz uma cagada daquela, é expulso. Ainda bem que o Ryan jogou muita bola e o Vasco conseguiu, né, os 3 pontos. Então, eu tô vendo muitas páginas do Vasco e muitos vascaínos comentarem sobre o Santiago Sosa, né? Tá aqui essa página, foi uma das que eu vi, tá? Ele pontuando aqui, ó: é um investimento certo para o Vasco melhorar
a qualidade do seu meio-campo. Formaria uma dupla de volantes de primeira linha com Cauã Barros. Eu não consegui assistir o jogo contra o nosso rival, mas vi muita gente elogiando esse jogador, que eu acho que até saiu machucado e não vai jogar, né, o segundo jogo. Mas eu tava vendo aqui, 26 anos, né, uma idade boa, posição de origem é zagueiro. Ele é bom assim mesmo, família? 1,82 m, clubes na carreira, revelado pelo River Plate, passou pelo futebol dos Estados Unidos e atualmente, claro, joga no Racing e tem contrato com o clube argentino até o final de 2027. A gente sabe assim, jogadores valorizados, eu entendo que o Vasco vai ter uma dificuldade de contratar, até porque tem algumas situações para resolver no atual elenco, mas eu vi muita gente elogiando. Então, sim, eu não acompanhei a partida, mas eu concordo, né, com o Fernando Campos. Nesse momento, para o time titular, eu contrataria um segundo volante. Eu não posso falar, né, que seria aqui o Santiago Sousa, porque, de fato, eu não acompanhei essa partida. Mas é aquilo que eu comento com vocês, cara. Hoje, no atual elenco, o Vasco tem esse segundo volante. Infelizmente, ele não vem jogando, e aqui eu não estou ocupando o Fernando Diniz, mas como eu gostaria de ter o Paulinho de 2023, porque o Paulinho de 2023 seria uma grande contratação. Assim como essa versão, né, do Ryan foi uma contratação, assim como a versão do Pumita, de lateral esquerdo, foi, né, uma contratação. O retorno do Barros não deixa de ser porque ele não estava no elenco. Mas eu queria debater esse nome, se é bom jogador, quem acompanhou a partida, e se você pensa como eu. Segundo volante hoje é o que, né, realmente falta no Vasco, pela qualidade do Tietê e a falta de pegada. Tem pegada Hugo Moura, lá ele, mas tecnicamente falando, deixa a desejar. Vamos seguir a nossa resenha. O GE tá pontuando aqui as próximas rodadas, né, do nosso Vascão. Tá aí, ó. RB Bragantino, São Paulo, Botafogo, Juventude, Grêmio, Bahia e Internacional. Eu vou ficar aqui, né, com os dois próximos jogos, RB Bragantino e também São Paulo, porque foi a projeção, né, que a gente fez. Eu pontuei aqui com vocês de 8 a 10 pontos, mas já dá sonhar com 12 pontos. Por que não, família? Por que não sonhar com 12 pontos? Claro que a gente vai debater aqui a possibilidade do Ryan não jogar e vai fazer uma falta gigantesca, porque é o principal jogador do Vasco, é o jogador que vem decidindo, mas, por exemplo, né, contra o Bahia ele não jogou e o Vasco conseguiu a vitória, apesar que a gente tem que pontuar a questão da expulsão ainda no primeiro tempo, né, família? Mas olha só, um bom ponto aqui pra gente debater em relação a esse confronto. Eu tava vendo lá na página do GE, sobre a página do GE que cobre o RB Bragantino, né? Bragantino reencontra Vasco em realidade diferente da que vivia no primeiro turno. No primeiro turno, família, o RB Bragantino vinha de uma vitória contra o Juventude por 1-0 e tava, deixa eu ver aqui, tava a 2 pontos do líder da competição, que na ocasião era o Palmeiras, e foi lá e ganhou do Vasco. Agora é um cenário muito diferente, né? E o Vasco, naquela ocasião, o Vasco estava na 15ª colocação e tinha perdido, né, pro Flu-C por 2-1. O cenário inverteu, porque o Vasco conseguiu ganhar por 2-0 do Flu-C e o Juventude ganhou do RB Bragantino por 1-0, família vascaína. Mas antes de trocar uma ideia sobre essa partida, o provável Vasco, o Ryan que virou dúvida, deixa eu passar esse corte aqui que eu preparei do Vampeta e também da galera do Redação Sport TV, falando da janela do Vasco e na visão do jornalista argentino lá do Sport TV, falando que as grandes contratações do Vasco foram Cuesta e Robert Renan. Se liga só. As grandes contratações de Vasco tá na zaga. Outro time. Eu estou seguindo Cuesta desde 16 anos. Eu tinha até mais esperanças dele do que ele realizou até agora, né? Ele jogou 2 versões de Sul-Americano Sub-20. Um zagueiro muito classudo, mas muito classudo. Renan, eu acho que desenvolveu. Eu acho que foi 4 anos atrás que ele jogou para a seleção Sub-20. Boa, com habilidade com a bola, mas sem grandes conceitos de defender. Eu acho que ele por isso ele fez ping-pong entre vários clubes desde então. Eu acho que ele melhorou nesse aspecto. Então, você tem um duplo dos zagueiros agora que estão defendendo bem e também tem um casamento perfeito com o que Diniz está querendo. Porque os dois são muito felizes, muito confortáveis para receber a bola, sair jogando,
Aí você tem muito amplitude de Vasco abrindo espaço para Felipe Coutinho andar por onde ele quiser no campo. E Ryan numa fase espetacular, muito interessante, embora eu acho que para jogar lá, cru ainda, porque ele tem que trabalhar no jogo dele de costas para o gol. A gente está falando, te destaca aí essa nova dupla de zaga, é uma dupla que começa a jogar junto no clássico contra o Flamengo, Robert Renan e Cuesta, e de lá para cá o Vasco só tem uma derrota, que é a derrota para o Palmeiras, dentro do Allianz Parque, num contexto que a gente sabe que é sempre muito difícil. Então é muito dessa importância da janela, né? A janela, ela já salvou times em situações parecidas com o Vasco, com a do Vasco. Ano passado, por exemplo, a virada do Corinthians é na janela de meio de ano. E o Vasco, Botafogo também, que faz as contratações espetaculares que faz e bate campeão. E esse ano o Vasco vai para essa receita. Só tem um ponto, Jorge, deixa eu só para a gente não entrar no... Eu ia falar sobre essas contratações. Contra o Palmeiras, o Cuesta não jogou. Então todos os jogos do Cuesta, o Vasco não perdeu. Sempre que o Cuesta jogou, o Vasco não perdeu. Isso, e eles têm como dupla titular o Robert Renan e o Cuesta 3 jogos, 90 minutos jogados, né, como titulares. E o Vasco não perdeu nesses jogos. Eu vou só destacar que até então o Vasco tem, até aqui. O Vasco tem a 4ª pior defesa do Brasileirão, obviamente pagando pelo tempo em que ainda não tinha essa zaga acertada, não tinha o Cauã também ali oferecendo um reforço, que também é de defesa, né, junto com o Internacional tinha sofrido 41 gols. E depois que o Vasco faz exatamente essa janela, só para não perder o seu gancho, a gente vê uma virada de chave na defensiva, né? Dentro da tabela da competição, o Vasco ultrapassa São Paulo, Red Bull Bragantino, Corinthians, Grêmio, à frente do Internacional, Atlético Mineiro. Quando a gente começou a competição, botava o Vasco atrás dessas equipes na pontuação, né? A gente não contava que o Mirassol ia estar tão bem, né? O Vasco dá um pulo grande, o Fluminense tem um jogo a menos, né? O Diniz, o Rian, ele já é jogador de seleção, não é que ele tem que ir para a seleção, não, ele era para estar disputando agora o Mundial Sub-20, não foi liberado. Ele já é jogador de seleção de base, né? Quando ele fala assim, é para a seleção deve ser para a principal. Mas é um Vasco analítico que para mim ali, a depender de títulos de Sul-Americana, o Atlético está lá embaixo. O Flamengo e Palmeiras sendo campeão, abre mais uma vaga, né? Ele está ali na 8ª colocação, acho muito difícil ele ultrapassar Bahia e Botafogo. A diferença hoje de ponto é de 7 pontos. São 3 rodadas que essas equipes não têm que vencer e o Vasco vencer 3. Acho que a pontuação é ali para 10ª, 9ª colocação. Ele tem que brigar ali pela 8ª, 7ª mesmo, onde ele está, para ver se abre mais uma vaga para ele pelo menos ir para uma pré-Libertadores. Agora, já dá para dizer que é um grande trabalho, Vamp? Pegando, para mim já é um grande trabalho, porque quando eu estava observando, ele pega o Vasco está dentro da zona de rebaixamento. O Diniz, quando entra, que o Pedrinho contrata ele, o Vasco estava na zona de rebaixamento. Hoje o Vasco está bem distante e não olha mais para a zona de rebaixamento. Então, se eu chego num clube, pego ele entre os 4 piores, e hoje eu estou na 8ª colocação, é um bom trabalho, sim. Bom trabalho. 2 pontos. Só para destacar que a janela de 23 também foi bem importante, né, para o Vasco ficar na Série A. E eu tenho que acrescentar o Barros, né, nesse comentário aí, porque eu acho que os 3 mudaram, né, a defesa do Vasco. O Barros vem ganhando duelos, fazendo coberturas, é muito bom no alto também. Vai fazer, tenho certeza que lá no América Mineiro eu acho que ele guardou alguns gols lá de cabeça. Ele vai guardar de cabeça no Vasco porque é muito bom nesse fundamento também. E assim, família, o Cuesta e o Robert Renan são 2 jogadores de muito recurso, né? Com a bola, o Cuesta manda muito bem, sabe sair jogando, tem tranquilidade para jogar. O Robert Renan é mais técnico que ele, mas, né, o Cuesta já é um cara que tem melhor essa questão do combate, né? É mais difícil passar ali ganhando no corpo, né? Fazendo uma capa do Batman em relação ao Cuesta. E o Robert Renan é isso, é um meia jogando na zaga. Foi o que eu pontuei aqui com vocês outro dia, né? O Vasco vai ganhar essa Copa do Brasil e a gente vai destacar. O Barros seria o Rômulo, né? O Cuesta o Dedé e o Robert Renan canhoto, né? O Anderson Martins, que também
era canhoto. Então realmente mudaram assim o sistema defensivo do Vasco, mudaram o olhar do torcedor para com o Vasco, porque é muito importante, tanto no Campeonato Brasileiro e numa competição como a Copa do Brasil, você ter uma defesa forte, e é isso que o Vasco tem hoje, família vascaína. O torcedor do Vasco está bem confiante. Em relação ali, né, as falas do Vampeta sobre o trabalho do Diniz, sobre o momento do Vasco, ele acha também que é difícil, né, o Vasco ultrapassar Botafogo e Bahia, e sim, cara, é difícil, porque a gente tem que também analisar os adversários do Bahia. Por exemplo, o Botafogo enfrenta o Santos, né? O Santos, poxa, é difícil imaginar que o Botafogo vai ter um resultado negativo, até pelo momento do Santos. O Santos precisa ganhar. E o Bahia enfrenta o São Paulo fora de casa, que vem de 8 jogos, eu acho, 7 derrotas e uma vitória que foi sobre o Fortaleza, né? Então, é difícil nesse sentido, né? Porque, como ele falou, você precisa que seus adversários tropecem, e o Vasco precisa continuar nessa pegada de vitórias. Mas, é assim, não é focar nisso, né? Você focar nos seus jogos, vencer, porque não é somente pensar no Campeonato Brasileiro, é pensar também em chegar bem na Copa do Brasil. Entendo que é muito melhor você chegar numa sequência positiva, que eu entendo que o elenco fica mais, né, confiante para essa decisão que vai ter contra o Flu-C. E aí, família, deixa eu caminhar aqui para a reta final do nosso vídeo para a gente destacar essa informação aqui do Bruno Murito sobre o Ryan. Vamos lá. Ryan ficou de fora de alguns treinamentos do Vasco depois do clássico contra o Fluminense. O atacante sentiu dores na segunda-feira, ainda no primeiro tempo da partida. E a comissão técnica optou por tirar a carga de treino do jogador durante a semana. Ele é dúvida para a partida contra o Red Bull Bragantino, neste domingo às 6h30, horário de Brasília, no estádio Cícero de Souza Marques. A presença do atacante na lista de relacionados não está descartada. A comissão optou por tirar a carga de treinos do jogador para ele não sentir mais dores e estar à disposição do Vasco contra o Bragantino, em confronto direto pela parte de cima do Brasileirão neste domingo. Caso o jogador não tenha condições de atuar, Verratti deve ser o substituto. O argentino treinou como titular na ausência do jovem. Tá aí, família vascaína. Dessa forma, o provável Vasco tá aqui, ó. Jardim, PH, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton. Barros, eu acredito que seja o Tietê, cara. Tietê ou Hugo Moura. Felipe Coutinho, Andrés Gomes, Ryan e Verratti. Perdão, Ryan ou Verratti e Nuno Moreira. É isso. Poxa, assim, vamos olhar para o nosso adversário, que é um time com a média de idade bem baixa, é um time jovem, né? Esse é o perfil de jogadores do RB Bragantino. Por se tratar de um jogo fora de casa, dificilmente esse jogo é um jogo que case com o estilo do Verratti, mas é aquilo, cara. O Verratti é o reserva, né, do Ryan nesse momento, mas não acho que seja jogo para o Verratti. Eu estava acompanhando uma página que eu gosto muito, que é o Luan, e ele, né, debate também lá com os seguidores dele sobre essa questão do Verratti, que a galera entra mais uma vez nessa linha de respeito e que não tem nada a ver, sabe? A gente tá falando aqui de ideia de jogo, de dinâmica, cara, de pensar no coletivo, de você ter um jogador pesado, que é o Coutinho, para fazer pressão. E olha a pressão, como surtiu efeito no jogo contra o Flu-C, por ter jogadores leves, como o Ryan, como o Andrés Gomes, que acabam, né, ganhando ali 3, 4 segundos de pressão, e isso já ajuda. Então o Nuno sobe no momento certo, junto com o Coutinho. A gente roubou várias bolas do Flu-C, né, nessa partida, coisa que não estava acontecendo, porque não é uma questão do cara correr o tempo todo, porque o Verratti tem muita entrega, mas ele não tem explosão. Ele não ganha 5, 6 segundos a mais, não ganha. Ele vai chegar lá, mas devagar. E aí isso acontece, o cara consegue conectar o passe, a marcação é frouxa, o volante recebe em condição de achar, e aí, né, a coisa acontece. Por isso que eu falei aqui com vocês, para ter o Verratti na frente, tipo assim, eu gostaria de ter o Matheus França no lugar do Coutinho. Só que no auge físico. Aí sim, na minha opinião, casaria. Porque ia compensar. Você tem um volante, você tem um centroavante de presença de área e você vai ter um 10 mais leve, mais móvel. Você entende que não é marcação, e sim um desenho tático, né? Conseguir ali conciliar, ter um time ainda assim físico, mesmo dependendo de alguns jogadores com uma característica mais lenta. É isso que eu penso. Futebol, na minha opinião, é isso. Então, um jogo fora de casa contra o RB Bragantino, cara, eu não optaria pelo Verratti. Sei que o GB é um cara mais técnico, mas é mais leve que o Verratti, ou até mesmo o próprio David, cara. Seria assim a
as minhas opções para esse jogo, e eu sei que isso vai gerar muito debate aqui nos comentários. Mas assim, de alguma forma também era para você tentar manter a ideia, né, de ter o Ryan ali. O Vasco precisa entrosar isso. Isso é uma das coisas que eu acredito muito que o Vasco vai evoluir, torço por isso, é claro, até visando o jogo da Copa do Brasil. Tem muita gente falando, né, o torcedor do Fluminense, o torcedor do Cruzeiro, né, que a gente acompanha mais aqui, a mídia mineira falando, até estou preparando um corte para amanhã já. Só que eles também não estão tendo esse olhar para o Vasco. É a segunda partida que o Vasco, né, finalizou com esse conceito de um ataque mais leve, né? Então isso precisa ter sequência. Então se você traz o Verratti como titular para esse jogo, você já muda a dinâmica do ataque, deixa de ter um time mais leve para jogar com bola aérea. E você viu que nesses jogos contra Fortaleza e Fluminense, cara, o Vasco não cruzou. O Vasco não cruza. Pouquíssimas vezes, eu não lembro. E com o Verratti você tem que cruzar o tempo todo. Então você muda a dinâmica do comando de ataque. Mas é isso, né? Se ele começar jogando, claro que eu vou torcer para que ele possa tirar essa urucubaca dele aí e voltar a marcar. Família vascaína. Em relação ali à cabeça de área, que é uma outra dúvida, aí já é assim um debate mais difícil, tá? Porque você tem o Tietê, que ajuda na construção, é um cara que traz mais recursos, mas com ele você perde essa questão da intensidade da dividida. Com o Hugo Moura você ganha isso, mas perde, né, também essa saída de bola. E o adversário sabe que em alguns momentos o Diniz vai forçar essa saída, vai tentar essa saída para iniciar bem e potencializar e conseguir marcar, né, os gols, assim como foi o segundo gol do Vasco diante do Fluminense. Então assim, eu tenho uma dúvida muito grande, tá? Eu tenho uma dúvida muito grande, porque o Vasco sem bola, claro, eu prefiro o Hugo Moura. O Vasco com bola, eu prefiro o Tietê. Ai, mas sei lá, família, eu voltaria com o Hugo Moura pra testar isso aí, sabe? E aí, no caminhando, né, volta o Tietê. Até porque, aí é meu ponto, já que se o Verratti for jogar como titular, você precisa conciliar. Aí, então, eu entraria com o Hugo Moura, né? Vou ter um jogador mais lento lá na frente, eu vou ter um jogador mais forte pra pegar aqui, entende? Eu pensaria dessa forma pro jogo contra o RB Bragantino. Se eu tivesse o Ryan lá na frente em boas condições, aí eu já ficaria na dúvida de Tietê e Hugo Moura, justamente por isso aqui que eu tô pontuando com vocês, mas quero a visão de vocês, o comentário aqui da galera, pro Thiagão também pegar um aqui, ali, lá ele, poxa, falou, tem sentido, pá, e a gente volta aqui, né, com a visão de vocês, que acrescenta demais aqui no nosso debate, na minha opinião também, família vascaína.